Você provavelmente já ouviu falar da famosa Fonte Magna, um suposto artefato sumério encontrado na Bolívia, próximo ao lago Titicaca. Este item é o motivo pelo qual muitos afirmam que a nossa história está errada, pois ele contém a prova de que os sumérios estiveram nas Américas há mais de 2.500 anos atrás. Provas essas que seriam as claras e incontestáveis inscrições em cuneiformes sumérios encontradas no item. Quem defende essa hipótese afirma que não há qualquer contestação sobre a autenticidade tanto do item quanto do conteúdo dessas inscrições. Mas será que é realmente isso que as evidências e fontes oficiais nos indicam? É o que descobriremos nesse estudo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contextologia. Para quem não me conhece, eu me chamo Edson Almeida, sou professor, historiador, e aqui no canal Contextologia nós falamos sobre divulgação científica na área da história, arqueologia, e vez ou outra, quase sempre, estamos desmistificando algumas pseudo-hipóteses e pseudo-teorias relacionadas a essas áreas. E no vídeo de hoje nós falaremos exatamente sobre uma dessas, a tão famosa Fonte Magna, ou Fonte Magna, se você preferir. Como vocês já viram ali na nossa introduçãozinha, esse item supostamente contém caracteres sumérios e foi encontrado ali na Bolívia. Então, isso seria a prova de que os sumérios estiveram nas Américas muito antes dos portugueses, enfim, muito antes do que nós imaginamos. E pessoal, muita gente já me pediu para falar da Fonte Magna, eu já até falei dela em um vídeo, a gente tem um vídeo aí sobre o contato transoceânico, mas lá naquele vídeo eu cito ela bem resumidamente, junto com outros artefatos, e nesse vídeo aqui nós vamos falar exatamente só sobre ela, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A Fonte Magna é um vaso de barro cozido supostamente encontrado por um fazendeiro no terreno de sua família em 1950, próximo da cidade de Chua, na Bolívia. 9 anos depois, um arqueólogo boliviano chamado Maximiliano Zamorro analisou o item e identificou alguns sinais e grifos que provavelmente formariam uma escrita. Mas como ele não conseguiu identificar qual escrita era, abandonou o item no depósito de um museu onde ficou por décadas. Mais de 50 anos depois, em 2002, a descoberta do monólito de Pocotia, um outro item controverso da qual nós falaremos em um outro vídeo, foi o que trouxe a Fonte Magna para os holofotes novamente. Em resumo, o monólito de Pocotia conteria inscrições que supostamente continham links com as inscrições contidas na Fonte Magna. Nós também vamos falar do monólito de Pocotia, mas em um outro vídeo, tá gente? Nesse daqui a gente fala primeiro sobre a Fonte Magna e no próximo a gente fala sobre o monólito de Pocotia, beleza? Mas enfim, depois dessas descobertas, alguns pesquisadores foram até a Bolívia e conseguiram localizar um dos membros da família que era a dona da fazenda na qual o item foi encontrado. Já era um senhor idoso, lá pelos seus 98 anos, mas mesmo assim ele conseguiu apontar o local onde o item foi encontrado e relatou que haviam centenas daqueles vasos. Tantos que estes itens foram chamados de El Plato del Chancho, que significaria o prato dos porcos, pois eles foram utilizados para dar comida aos porcos, e dessa forma, muitos se quebraram e se perderam, restando somente aquele. Então, gente, existem algumas versões diferentes dessa história que foram contadas por pessoas diferentes dessa família ao longo do tempo. Antes foi dito que esses pratos foram encontrados em uma caverna subterrânea, um tipo de gruta que ficava ali no território daquela fazenda. Posteriormente, foi dito que eles foram encontrados no fundo onde antigamente era um lago ali da região. Então, por eles não saberem o que era aquilo e a importância daquilo, eles acabaram os utilizando para dar comida para os porcos deles. O que me faz pensar onde que eles davam comida para os porcos antes de conseguirem esses pratos, porque se eles tiveram que usar os pratos que eles encontraram no fundo de um lago para dar comida para esses porcos, então até parece que a gente nunca visitou uma fazenda e viu o porco comendo até no chão, né? Mas vamos indo. Então, ao longo do tempo, esses pratos foram se quebrando e sobrou só aquele ali que foi chamado de Fonte Magna, beleza? Isso é o que sabemos sobre a Fonte Magna segundo a crença popular, tá, gente? Agora, vamos partir para o que interessa, que são os dados oficiais, ou seja, o que realmente é comprovado sobre aquele item. Nós vimos que existem duas versões ali de onde esse item teria sido encontrado, ou no fundo seco de um antigo lago, ou dentro de uma caverna que ficava ali na fazenda. Qual dessas duas versões bate com o registro oficial do descobrimento do item? A tal fazenda da família Marrom, ou Majon no caso, que seria a família desse senhor que contou essa história aí sobre o El Plato del Chancho, passou sim por algumas escavações nas últimas décadas, mas simplesmente nenhuma evidência foi encontrada. Tanto que nos registros arqueológicos dessas escavações realizadas no local, consta apenas cultura material indígena datando entre 200 e 1100 da Era Comum, itens comuns sem qualquer ligação artística, linguística ou cultural com o item ou sumérios e afins. Mas como assim? Tu já tá querendo me enganar? Tu acabou de falar que o senhor disse que eles encontraram muitos desses pratos, inclusive davam comida pros porcos nesses pratos, e por isso eles se perderam. Mais uma vez vocês acadêmicos tentando nos enganar e mentir pra gente, nos impedir de saber a verdade sobre a nossa história. Sim, realmente existe o relato.
mas ele nos traz dois problemas. O primeiro é que é apenas um relato. Temos relatos de lobisomens, vampiros, homens sem torso e diversas outras histórias, lendas e mitos mirabolantes ao longo das culturas e da história. E o que todos esses relatos têm em comum com a Fonte Magna? A falta de evidência, neste caso, cultura material que comprova as afirmações. Se havia tantos pratos assim como apontado por aquele senhor, por que nenhum resquício dos mesmos foi encontrado nas escavações? Se muitos se quebraram e se perderam, como ele disse, onde estão seus cacos? Se eram centenas mesmo, imaginem o número de pedaços quebrados de mais de 100 pratos desses. E nenhum desses pedaços, nenhum resquício, nem o pó deles foi encontrado? Na arqueologia, nós trabalhamos com a cultura material, e se a cultura material não existe a arqueologia. Sim, existe a Fonte Magna. Mas o que podemos considerar crível em sua origem e descoberta, se nem sequer existe o registro de seu descobrimento? Foi encontrado em qual estrato? Era profundo? Onde está a datação relativa do estrato em que o item foi encontrado? Haviam outros itens no local do estrato? Onde está o croquis, ou seja, o desenho da estratificação? Havia pedaços de madeira no mesmo estrato? Se havia, poderíamos datar aquelas madeiras e chegar a uma datação relativa em relação ao item. Esses são pontos imprescindíveis para apontar a possível história de um artefato arqueológico. É uma regra global da arqueologia, faz parte do método científico relacionado à área. E sem esses dados, é quase como se o item nem sequer existisse, arqueologicamente falando. Neste caso da Fonte Magna, não temos contexto, pois, como dito, não existem registros oficiais do descobrimento arqueológico do item. Eu procurei em livros, artigos, no site do Museu dos Metais Preciosos, que é onde o item se encontra até hoje, e nenhuma informação oficial sobre o descobrimento, sobre escavações ou sobre datações feitas por termoluminescência na Fonte Magna é encontrado. Bom, até aqui a Fonte Magna não possui nenhuma procedência sólida, gente. Eu garanto isso para vocês categoricamente. Vocês podem procurar em qualquer site, em qualquer artigo científico, em qualquer livro, vocês não vão encontrar nenhuma procedência sólida sobre esse item. Mas, gente, peraí, vamos pensar por um lado. Mesmo que esse artefato realmente fosse genuíno, o melhor a se fazer seria pensar como que uma tigela de pedra ou um vaso de argila, enfim, sumério foi parar ali na Bolívia. Bom, nós poderíamos presumir que um mercador ou um viajante aí há algumas centenas de anos comprou ou encontrou esse item realmente lá na Suméria, veio viajando pra cá e acabou deixando cair do seu bolso ali e o item ficou perdido ali, enfim. É possível? Sim. É plausível? Não. É por isso que eu sempre digo pra vocês, gente, que na história e arqueologia em geral, o contexto é fundamental para que consigamos entender realmente algo sobre a história de um item, ou de uma cultura, ou de uma língua, enfim. Não é à toa que o nome do nosso canal é exatamente Contextologia, o estudo dos contextos, nesse caso aqui, dos contextos históricos, arqueológicos e científicos em geral. Então, em resumo, saber do contexto desse item, saber aonde ele foi encontrado, qual era o extrato onde ele foi encontrado, o que tinha ao redor do que ele foi encontrado, a datação por termoluminescência e diversos outros fatores aí que nós citamos, realmente seria fundamental e imprescindível para entender ali a história desse item. Essas e outras perguntas que nós fizemos e vamos fazer aqui, literalmente precisam ser respondidas, senão a gente acaba caindo em mais uma lorotinha, em mais uma pseudociência, em mais uma pseudo-história, em mais uma pseudo-arqueologia, e mais qualquer tipo de pseudagem que essa galera fica falando aí pela internet e até em alguns livros. E sim, gente, tem livros que falam sobre isso daqui, a gente vai ver aqui, inclusive eu fiz uns slides para mostrar para vocês aqui. Inclusive eu tenho o livro, pera rapidinho. Esse livro aqui a gente vai ver. Gente, não comprem esse livro, por favor, tá? Ancient Scripts in South America, The Sumerians in South America, Clyde Winters. Tô avisando aí, não gastem dinheiro com isso. Eu gastei para que vocês não tivessem que gastar. Bom, e junto com essa história dos Sumérios nas Américas, vem algumas outras pseudo-histórias, como por exemplo, existe gente que afirma que Sargão se referia às Américas em uma de suas cartas ali em cuneiforme, só porque era dito que era uma terra muito longe e era após o mar, e lá eles iam pegar alguns minérios. E ali naquela região da Bolívia onde o item foi encontrado, é uma região que é rica em alumínio e latão, no caso. Então, obviamente, o pessoal da história alternativa acabou juntando o encontro de um item que, teoricamente, teria inscrições sumérias, com o fato de que ali naquela região havia uma grande concentração de minerais, com as cartas de Sargão, que nem sumério era, inclusive, para afirmar que aquelas cartas de Sargão que falam que eles iam pegar minério em uma ilha distante após o mar, era exatamente a Bolívia, ou seja, era prova de que o pessoal de Sargão esteve realmente nas Américas.
Eles deram até um nome pro local, né, gente, que seria Kuga-ki. Kuga seria alumínio e Ki seria a terra, então seria a terra do alumínio, no caso. Obviamente, gente, há muitos problemas com essa afirmação. O primeiro é que esse nome nunca foi encontrado em nenhuma tabuleta mesopotâmica, seja ela acadiana, seja ela suméria, seja ela síria, hitita, enfim, mesopotâmica em geral. Nenhuma tabuleta cita esse nome Kuga-ki. Bom, e mesmo que citasse, né, gente, como nós já falamos, Sargão era acadiano e não sumério, então por que essa seria a prova dos sumérios na América se o Sargão não era sumério? Não faz sentido algum, né? Um outro ponto é que os sumérios não dominavam o alumínio, não dominavam o latão, e não existe nenhuma menção a esses minerais em nenhuma tabuleta, seja ela suméria, mesopotâmica ou acadiana em geral, como já falei. Então, gente, de acordo com esses poucos pontos citados, fica bem claro que o item não possui um contexto confiável no que diz respeito à arqueologia, ou seja, provavelmente foi forjado pouco antes de sua descoberta. Bom, gente, mas vocês me conhecem, né? Eu não sou aqui de ficar só especulando, achando que pode ter sido forjado. Então, obviamente, eu vou demonstrar para vocês, de acordo com os próprios grifos, ou seja, sumerogramas e outros tipos de sinais encontrados ali naquele item da fonte magna, que não existe escrita suméria registrada ali naquele item, e se alguém um dia tentou escrever sumério ali, era alguém que não tinha o mínimo conhecimento da língua suméria e talvez tenha visto ele em alguma foto de alguma revista, de algum livro e tentou reproduzir, né? Mas o nosso intuito aqui não é descobrir o por que a pessoa falsificou aquele item. É simplesmente descobrir se ele é verdadeiro ou se ele é falsificado. E lembrando a vocês que eu tenho autoridade para fazer toda essa comparação e esse estudo aqui da linguagem suméria, pois eu tenho curso de extensão acadêmica em linguagens do Antigo Oriente Próximo, obviamente não todas as linguagens. O sumério e o sumero-acadiano e um pouco do babilônico foram muito estudados por mim, inclusive nós temos vídeos aqui no canal onde nós traduzimos uma tabuinha inteira, a tabuinha de fundação do grande zigurate de Ur. É só pesquisar aqui no canal, vamos juntos traduzir uma tabuleta em cuneiforme, que vocês vão encontrar esse vídeo e alguns outros falando aí sobre a escrita cuneiforme, beleza? Mas então, vamos voltar aqui pro que interessa, e agora a gente vai para a tela do computador, onde eu vou passar aqui uns slides para vocês, onde nós vamos estudar esses itens. Bom, gente, estamos aqui na tela do computador, e para começar aqui essa parte sobre a comparação entre a tradução do cuneiforme ali na fonte magna e o cuneiforme oficial, ou seja, original, nós vamos utilizar obviamente como base oficial, ou seja, como referência acadêmica, os léxicos e artigos científicos que eu vou estar linkando aí na descrição para vocês com toda certeza, como eu sempre faço em todos os vídeos, né? Vocês sabem disso. E do outro lado da moeda, o livro que nós vamos ler a suposta tradução é esse que eu falei para vocês, que eu vou estar botando aí na tela para vocês também, e tô mostrando aqui, o livro do Clyde Winters. Não comprem esse livro, mas a gente vai ler um pouco sobre ele aqui, tá? Essas aqui seriam a transliteração e a tradução, né, do item. Ou seja, essa daqui seriam as inscrições em sumério, tá? Aqui do lado esquerdo. E essa daqui seria, obviamente, a tradução do item, beleza? Mas antes de nós lermos aqui a tradução do item em si, a gente precisa primeiro entender um pouco sobre quem é o Clyde Winters. O auto-intitulado Dr. Clyde Winters, nascido em 1950, é um excêntrico afro-americano da supremacia negra. É defensor do revisionismo histórico afrocêntrico e da teoria da melanina e de outras pseudociências. É formado em Ciências Sociais e Psicologia Educacional pela Universidade Estadual de Chicago. Ele diz que é professor de Educação, Antropologia e Linguística no Instituto Huffman e também se diz ser membro do corpo docente de Arqueogenética, bem como professor associado e diretor do mesmo instituto. O problema, gente, é que essa instituição com departamentos de arqueogenética nem existe. Os registros mostram que esta instituição é uma escola particular em Chicago que só tem o histórico de uma única matrícula feita em todos os anos que ela existe. Todos os funcionários ou membros do corpo docente dessa instituição parecem ser uma só pessoa, Clyde Winters. Inclusive é a casa própria de Clyde Winters. Bom, gente, como vocês podem ver aqui, né, do lado direito da tigela, há uma tentativa, né, pelo menos parece ser uma tentativa de escrita cuneiforme. Depois há um painel central que ele é cortado ao meio ali por um ser antropomorfo, que muitos afirmam ser aquele mesmo deus, aquele mesmo ser representado ali acima do portal do sol ali em Tiahuanaco, que não tem nada a ver, né, gente? A única coisa que poderia chegar a aparecer são os olhos, mas convenhamos, não existem muitas maneiras diferentes de se representar olhos em um rosto humano. Todo o resto desse ser é diferente, tanto a pose, o formato, as feições, a falta de ornamentação e por aí vai. Dizer que isso é o mesmo ser representado no Portal do Sol é forçar a barra demais, né, gente? E outra, se aquele item realmente fosse sumério, por que nós não encontramos a representação desse deus, né, ou desse ser lá na Suméria e só nessa única tigela aqui nas Américas?
Nós vamos entender essa pergunta já já, analisando as inscrições em si. Mas o importante é entender que ele misturou a língua Vai, que é uma língua da África, dos povos Mandé, com o sumério, proto-sinático, com o fenício. Enfim, ele fez uma mistura ali, uma bola de línguas e traduções que chega até a ser engraçado. Ele vai olhando os símbolos e procurando quais as formas de escrita que se parecem ao longo de todo o mundo e da história. Ele não liga se o povo está a 500 mil quilômetros dali, ou se viveu há 3 mil anos antes ou 3 mil anos depois daquele povo que está descrito ali. Para ele, simplesmente, se parece, é porque é. Mas sim, gente, então vamos voltar aqui para o que o Clyde Winters diz que foi transliterado da fonte magna, que é isso aqui no lado esquerdo, e o que é a tradução dessa transliteração, né? Então a transliteração é essa daqui, eu não vou ler para vocês porque está totalmente errado. A língua suméria já é uma língua difícil de se ler, ainda mais se ela for escrita totalmente errado como está aqui, não faz sentido nenhum e parece mais estranho ainda. Vocês podem ler aí, né? Convenhamos, todo mundo aqui sabe ler português. Então, gente, obviamente, como a gente sempre faz e já fizemos em alguns vídeos, nós vamos utilizar os léxicos oficiais sobre os termos para saber se o que ele está falando ali faz sentido algum, se esses realmente são aqueles termos e a tradução deles. Eu vou deixar o link certinho aí para vocês podem comprovar por si só, não vai ser só um, eu vou deixar do CAD, vou deixar do Sumerian Lexicon, do Sumerian Site List e de diversos outros aí. Vocês podem ver, utilizar qualquer um deles, eu sempre indico esses livros aqui porque eles são léxicos muito bons e são acadêmicos, ou seja, são oficiais, são totalmente críveis, vocês podem confiar, beleza? Então, como nós fazemos para fazer essa tradução dessas transliterações aqui? Nesse vídeo aqui eu não vou explicar para vocês certinho como se faz essa transliteração e essa tradução, porque ela já foi explicada naquele vídeo lá da tradução da placa de fundação do Grande Zigurate de Ur. Vou deixar aí o link, vocês podem ir lá e ver certinho como faz essa transliteração e essa tradução. Aqui eu só mostrei alguns exemplos para vocês, que é pra gente não passar tanto tempo fazendo isso e o vídeo ficar muito longo. Se ficar muito longo, vocês não assistem e eu já comprovei isso. Então, vamos ver alguns dos sinais que ele diz está lá, né? Por exemplo, tem ti. A gente está vendo o ti aqui. Vamos procurar no léxico o que o ti, qual seria o sinal, né, o sumerograma para ti. Então a gente encontrou aqui o ti, botei a imagenzinha aqui para vocês, e aqui a gente encontra o sumerograma que seria transliterado para o ti, certo? Esse ti que ele colocou aqui no início. Beleza, então a gente sabe que o primeiro item que ele encontrou ali na fonte magna foi esse sumerograma aqui, certo? Aqui do ti. A gente passa para o significado desse agora em um léxico, né? Não numa lista de sinais, mas em um léxico. Vamos ver aqui a tradução do ti. O ti pode significar vida, pode significar nascer, carregar, levantar e algumas outras coisas dependendo do contexto, né? Para quem já viu alguns outros vídeos meus aqui explicando sobre a língua suméria, não só suméria, mas mesopotâmica em geral, os cuneiformes geralmente dependem muito do contexto anterior e posterior da frase para poder ser entendido. Então, para saber se é vida, para saber se é nascer, ou levantar, ou carregar, a gente precisaria de todo um contexto anterior ou posterior, obviamente. Nesse caso aqui, como é uma tradução, uma transliteração inventada pelo Clyde Winters, nós não temos um contexto que possa realmente nos apontar qual desses aqui realmente é o mais conciso ali naquela situação. Então, nós vamos utilizar aqui o primeiro, que seria a vida. Mas é importante aqui também entender, gente, que qualquer um dos três aqui, que são as três únicas traduções para transliteração do ti, não são encontrados ali no texto do Clyde Winters, ou seja, a gente já tem aí a total certeza de que o primeiro termo que ele identificou já está totalmente errado. E a gente vai inclusive ver ali daqui a pouco nos próximos slides que esse sumerograma, o símbolo em si, nem sequer está ali na tabuleta, né? Mas vamos indo. Então eu não vou fazer de um por um, como eu já falei para vocês, né? Vocês podem fazer, inclusive a gente pode fazer até uma brincadeirinha depois aí no vídeo, a gente vai deixar isso para daqui a pouco, mas o que a gente vai fazendo? Viu qual era o tir? Beleza, vamos ver qual é o cur. Tem 4 cur repetidos aqui, né? Sem brincadeira com esses cur. Depois dele, ver qual seria o significado, a tradução, né, dessa transliteração do cur. E por aí vai. Par, em, esh, zir, par, como eu falei pra vocês aqui, ó, par significaria várias coisas, tem aqui também, vocês podem pausar o vídeo e ver certinho. Aqui o tur, várias coisas também, ó, pequeno, jovem e vários outros sentidos, sempre em relação a algo menor, né? Vocês vão fazendo isso com cada um desses termos aqui, então a gente vai descobrindo quais são os sumerogramas, ou seja, quais são os sinais que significam essas transliterações, o ti, o par, Enash, Satur, por aí vai, vocês já entenderam. Show? Até aí tudo bem, né? Então, agora a gente vai passar aqui para
as inscrições que ele diz ter encontrado ali na fonte magna, né, gente? Vamos ver aqui se realmente são esses sumerogramas que constam ali na fonte magna. Essa tabelinha aqui é de um artigo que eu vou deixar aí na descrição para vocês também. E aí eu fiz aqui a tradução só por cima, vocês podem ver que tá até diferente a fonte, exatamente porque eu editei só essa parte aqui que seria os comentários, né? E eu adicionei aqui a tradução de cada um desses termos para facilitar, pra gente não ter que ficar fazendo de um por um lá, como eu falei para vocês. Mas, como eu disse, quem quiser comprovar por si só, fique à vontade, os links estão aí na descrição. Então vamos lá. O que o Ti significaria? Como a gente viu ali mais cedo, significaria vida, não é? Esse aqui seria o sumerograma para vida, para o Ti. Esse é o que é o sumerograma que ele identificou como sendo o Ti. Vocês estão vendo aqui a bolinha do meu mouse aqui? Não sei se tá saindo certinho aí na filmagem, mas provavelmente acho que dá para ver. Então esse primeiro aqui, ó, embaixo do FM Sites. Uma linha no caso, que no final tem uma cunha triangular e no meio tem 3 tracinhos dela. Para ele, esse era o Ti. E a gente consegue ver aqui, cara, que não possui nenhuma similaridade. Essa pareidolia clara, e nem pareidolia, porque a pareidolia precisa aparecer, né, gente? Olhem o que era o sinal encontrado na fonte magna e olhem o sinal que é o original, né, registrado nas tabuletas e léxicos e afins. Esse não tem nada a ver com esse, mas para ele era esse. E ponto. Bom, gente, não precisa ser nenhum especialista, linguista, sumerólogo para entender que esse primeiro sinal aqui não tem nada a ver com esse segundo aqui, que é o original, né, gente? E isso continua, por exemplo, aqui no termo Kur. Kur significa montanha em sumério. Porém, gente, existem formas diferentes de se representar o plural na língua suméria. Poderia ser, por exemplo, Kur.ene, eu não consigo desenhar aqui o sumerograma para vocês, mas esse ene é um outro sumerogramazinho, e isso poderia ser o plural de Kur, que seria montanhas, né? Porém, a gente pode botar Kur, que seriam montanhas, ou seja, 2 sinais de Kur seriam montanhas, seria uma outra maneira de se escrever o plural. E se houvesse 3 sinais de Kur, ou seja, Kur, montanha, 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 seriam muitas montanhas, certo? Então, mais uma maneira de se escrever o plural no sumério. Recapitulando aqui, a gente pode escrever Kurene, seria montanhas, a gente pode escrever Kur, que seria também montanhas, e a gente pode escrever Kur, que seriam muitas montanhas, certo? Porém, isso não importa nada aqui na fonte magna, porque a gente consegue ver que o sumerograma, aqui no caso o sinal que ele identificou como sendo o Kur, não tem realmente nada a ver, gente. Olha só, esse aqui é o que ele identificou, né? E esse aqui é o original. O original são 3 cunhazinhas triangulares, uma pertinho da outra, formando quase como se fosse ali uma triqueta, né? E olha o que ele achou aqui, 5 triângulozinhos embaixo e 4 em cima, o que não faz sentido nenhum. Não está alinhado como o termo oficial deveria estar, e ele possui bem mais cunhas do que o original, né? O original deveria ter 3, e se fosse Kur, deveria ter 6. Esse daqui tem 9. Realmente, gente, esse termo não é Kur, não é Kur, e não é Kur. Simplesmente saiu do Clyde Winters, mas não tem nada a ver com o termo oficial. Esse daqui, o tal do Miludu, não sei de onde ele tirou isso, a gente não consegue encontrar a representação disso em lugar nenhum, mas ele diz aqui que se trata do protocuneiforme, gente, mas realmente não se trata. Vocês podem comprovar por si só, vou deixar o link aí na descrição, e o link tá também aqui na tela, né? Tá aqui, Academia do blá blá blá, Protocuneiforme Site. Não existe na língua suméria, e esse sinal aqui não é oficial, ou seja, também não é encontrado nenhuma lista protocuneiforme. Ele inventou que esse item aqui é protocuneiforme só porque ele não encontrou nenhum cuneiforme que realmente se assimilasse a esse. Aqui o Niash, se fosse realmente sumério, como a senhora que dá. Inclusive existia uma deusa dali da mitologia suméria, que era a deusa Namu, para alguns Namá. Depois de um tempo posteriormente ela foi chamada de Niash, que seria a provedora, né? A senhora que dá, a senhora que provém. Em relação ao que ele encontrou aqui, como o sumerograma aqui, ó, vocês podem ver uma cunha em cima, uma embaixo aqui, uma linha no meio com os 3 tracinhos aqui, totalmente diferente, gente, do termo que seria o Niash original, segundo a grafia suméria, tá? E não há nenhuma semelhança entre esses sinais, como a gente pode ver. Ele ignora o verdadeiro sinal para o nome da deusa Namu, que seria Niash posteriormente, e inclusive ele chama ela de Nia, sei lá porquê, tá, gente? Mas aqui o tão famoso Dingir, que a gente já viu em diversos vídeos. Esse aqui, o original, né, gente? O Dingir, ele poderia ser transliterado como Dingir, que seria um determinativo para um nome divino, para um deus, enfim. Ou como céu, como An, no caso, né? Então, se esse termo, se esse símbolo vier antes de um nome, então ele é o Dingir. Significa que aquele termo, aquele nome que vem depois,
é o nome de um deus, certo? Então, por exemplo, Inanna é escrita em sumério como Dingir Ni Anna, certo? Dingir, esse asterisco aqui na frente, ponto Nin, ponto An, ponto Na. Dingir Inanna, deus Inanna. Se ele tiver ou no meio de uma palavra ou sozinho ali entre uma palavra e outra, ele significa simplesmente o termo An, que seria céu, a tradução para céu, tá? E isso no termo original. Agora, o que ele encontrou ali na fonte magna? A gente pode ver aqui nessa imagem, tá aqui, né? E aqui também, que eu botei certinho aqui para vocês, ele encontrou um termo que parece um asterisco, porém tá totalmente ao contrário. Ele mantém algumas semelhanças, mas nem tanto. O sinal original para Dingir possui apenas 4 cunhas, gente. Esse daqui possui 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ele tem mais cunhas do que o sinal original deveria ter, e ele também está invertido, como a gente pode ver, né? Ele está de cabeça para baixo e invertido ao mesmo tempo, ou seja, a cunha central do Dingir, em todas as representações do Dingir nas linguagens cuneiformes mesopotâmicas em geral, ela começa sempre aqui. Primeira vem de cima, depois da diagonal esquerda superior para baixo, depois da esquerda para a direita, depois diagonal esquerda inferior para cima, tá? Essas são as 4 cunhas que o Dingir representa em toda a cultura cuneiforme que a gente pode encontrar, em toda a língua cuneiforme que a gente pode encontrar, no caso. A desse aqui tá totalmente errada, dá pra gente ver que não se parece com o termo original, além de ter mais cunhas, ele tá invertido e de cabeça para baixo, né? Então a gente pode com certeza, gente, com categoria afirmar que isso daqui não é o Dingir, não é o An. Isso aí acho que é bem claro, não precisa ser nenhum sumerólogo, nenhum especialista para ver isso. Inscrição número 2. Espera aí que eu tenho que pegar mais água que a minha acabou. Então, gente, vamos aqui pro painel 2, né? Aqui na outra vocês viram que é... outro ponto importante que eu esqueci de citar aqui no início quando eu passei os slides, gente. O cuneiforme ele é lido exatamente como a nossa língua ela é lida. Da esquerda para a direita, beleza? Diferente de algumas línguas ali do Antigo Oriente Próximo, mais modernas, que nós sabemos que elas são escritas da direita para a esquerda. Escritas e lidas, no caso da direita para a esquerda. Nesse caso aqui não, gente. Nesse caso do cuneiforme, ele era lido como a nossa língua é lida. Da esquerda para a direita, beleza? Houve um período ali da cultura babilônica onde o cuneiforme era escrito e lido de cima para baixo. Mas isso aqui é muito tempo depois. Aqui a gente está falando sobre sumérios e posteriormente sobre sumério acadiano. Inclusive ele tenta falar aqui sobre o proto-cuneiforme, né, que é mais antigo ainda e era da esquerda para a direita, como eu falei para vocês. Então, primeiro ponto que ele já começa errando aí, gente, é que vocês podem ver que, olha aqui, ó, começa da direita, painel 2 aqui no meio e painel 3 na esquerda, ou seja, ele já começa tentando ler de uma maneira totalmente errada que não era lido o cuneiforme sumério. Aqui seria o painel 2, o do meio aqui, onde ele diz que teria algumas outras inscrições em sumério, né? O tal do Pá, Sa, Ash e Tur. Então vamos ver aqui. O que ele encontrou como sendo Pá? Esse símbolo aqui para ele era esse mesmo aqui. Tem alguma semelhança? Não, gente. Para mim não tem nenhuma. Duas cunhazinhas aqui para baixo, ligadas aqui e uma no meio. Aqui a gente tem uma cunha para baixo e duas traçando aqui no meio. Não precisa ser nenhum gênio para entender que isso aqui não tem nada a ver, né? Não mantém semelhança alguma e mesmo que mantivesse, estaria uma orientação totalmente diferente do sinal original. Ou seja, mesmo que tivessem tentando representar o sinal original, erraram. Para a transliteração de Sa seria corda. O sumerograma original seria esse daqui, né? 4 cunhas aqui para o lado direito e 4 cunhas aqui descendo de cima para baixo, começando ali no início de cada uma dessas que vão para o lado direito. Gente, dispensa comentários, né? Totalmente diferente isso daqui disso daqui. Não sei de onde que ele tirou que isso aqui é o Sa, mas beleza. O Ash. Poderia ser? Poderia. Mas está totalmente diferente aqui na orientação, né? O Ash é uma cunha para o lado direito e esse daqui que ele identificou como Ash é na diagonal, apontando ali para cima, para a diagonal direita, no caso, né? Então, totalmente diferente do Ash sumério original, que significaria, traduzido para nossa língua, dar, né? Então, dizer que isso mantém semelhança seria forçar demais, né, gente? Afinal, uma única cunha. E ela também está em orientação diferente, como a gente já falou. Tur significaria pequeno. Olhem aqui o sumerograma original para o Tur e olha aqui o que ele identificou na fonte magna como sendo o Tur. Totalmente diferente, gente. Não tem nem o que falar, né? Eu acho que, como eu já falei diversas vezes aqui, não precisa ser nenhum gênio, nenhum especialista para ver que isso daqui não tem nada a ver com o sumério, galera. Não tem. Vamos lá para a inscrição número 3, que é essa aqui do lado esquerdo, segundo ele, né? Da direita para a esquerda, totalmente errado, mas foi como ele fez. Então o Ash significaria 3. Então aqui as duas formas de se escrever 3 aqui em cuneiforme. Essa daqui é no sumério, essa daqui no proto-sumério. Então essa daqui são as duas maneiras que a língua suméria representava o número 3, né? Duas cunhas em cima e uma embaixo, ou então uma atrás da outra em sequência formando 3. Mantém alguma semelhança? Mantém, mas está invertido, gente. Ou seja, se fosse a representação do sinal do sumerograma para 3, o cara errou do mesmo jeito.
Z, não faz sentido nenhum, não existe nem essa representação aqui em nenhuma lista protocuneiforme ou cuneiforme, não existe nenhum léxico. O par, G e PAP. Gente, da onde ele tirou isso daqui? Beleza, a gente já viu qual era o pá ali, que era a folha. O G aqui poderia ser garota ou menina. O papo nem existe, gente. Vocês podem ver aqui que o símbolo não tem nada a ver com o que eram os símbolos oficiais para a transliteração de pá e de G, e que o papo nem sequer existe. Isso daqui, Lu e Tá. Mi e Du. Não existe nenhum lexicolista, né, gente? Vocês não vão encontrar isso daqui em nenhum sinal, nenhuma lista protocuneiforme, nenhuma lista proto-suméria. Suméria em geral. Continuando aqui, o Ash a gente já viu, o Ti a gente já viu também, o Dingir, nesse caso aqui tá um pouco diferente, esse Dingir deles aqui, ó. Dessa vez ele possui 4 cunhas como deveria, mas continua invertido 180 graus como a primeira. Mais um erro? Bom, ou esse símbolo aqui não significaria An nem Dingir, ou simplesmente ele tentou reproduzir um Dingir e errou. Ou seja, era alguém que não sabia realmente escrever cuneiforme. O En, sinal totalmente diferente do sumerograma transliterado para En oficial. En significaria senhor ou líder, mas ele é totalmente diferente aqui no contexto dos léxicos oficiais, né, gente? Então, como vocês viram, gente, essa tradução aqui não bate em momento algum com essa transliteração aqui. E essa transliteração aqui não condiz e não bate em momento algum com esses caracteres encontrados na fonte magna. Vocês estão vendo que são coisas totalmente diferentes. Isso daqui, repetindo, não é o que está aqui, certo? E isso daqui não é o que está aqui. Simplesmente não é, gente. Simplesmente não é, tá? Então, gente, vamos fazer aqui uma brincadeirinha, só um exercício filosófico. Vamos imaginar que isso daqui realmente fosse a transliteração do que tá ali na fonte magna, né? Isso aqui que é o que o Clyde Winters identificou, isso aqui do lado esquerdo. Vamos ver qual seria a tradução que ficaria se isso realmente fosse real. Eu não vou fazer tudo, eu vou fazer aqui a primeira linha. Podem pausar o vídeo aí, dar uma olhada, ou então conferir nos léxicos, né? Procurar cada uma dessas transliterações aqui. Mas enfim, vamos lá. O Tir, a gente já viu que significa vida, né, gente? Então, Kur, a gente já viu que é montanha, Kur, montanhas, Kur, muitas montanhas, Kur, nunca foi registrado em nenhuma tabuleta suméria ou acadiana ou mesopotâmica em geral, mas vamos fingir aqui que faz sentido segundo o contexto do cara lá, do Winters, né? Então, se Kur eram muitas montanhas, então a gente vai botar aqui muitas montanhas, tá? Só uma brincadeirinha aqui pra vocês verem, gente. Nia, a gente já viu que não existe, né? O Pá, a gente já viu que era folha, né? Folha. O En, a gente já viu que era senhor. O Ash, a gente já viu que era dar. O Sa, a gente já viu que era corda. E o Tur, a gente viu que era pequeno ou jovem, né? Enfim. Então, tá, gente. Eu vou fazer até esse daqui. E aí, vocês, se quiserem, obviamente, quiserem fazer essa brincadeirinha, completem aí o que vocês acham, né? Zi, esh, papá, gelu, tami. Coloquem aí nos comentários como ficaria essa frase, né? Aqui chega mais perto da tradução oficial, de acordo com essa transliteração aqui, eu vou fixar o comentário aí, tá? E vou mostrar no próximo vídeo aqui, beleza, gente? Mas enfim, vocês podem ver. Obviamente, a gente precisaria fazer a adaptação linguística aqui, né? Pra colocar na ordem gramatical certa e tudo mais, a gente já pode ver que está totalmente diferente do que ele passou como sendo a tradução aqui. Aproxime-se no futuro dotado de grande proteção, grande nia e blá blá blá. Vida, muitas montanhas, o senhor das folhas da corda pequena, né? E por aí vai. Então, escrevam aí, gente, botem aí o que vocês acham, quer dizer, o que vocês encontraram de acordo com os léxicos para o resto dessa tradução aqui, beleza? Gente, não adianta vir querer dizer que o que a gente fez aqui tá errado, que ele que acertou. Vocês podem ver que realmente, gente, não tem nada a ver com sumério, gente. E outra, tem outra parte, né, uma outra parte ali da fonte magna que tem também algumas supostas inscrições. A gente não vai chegar e tentar comparar e traduzir aquilo ali, porque a gente já viu por essa daqui que não faz sentido algum, gente. Então, se a gente já viu que tá tudo errado ali até mais da metade, pra que a gente vai chegar até no final só pra perder tempo? A tradução dada por eles simplesmente é totalmente diferente do significado que seria correto para aqueles sinais. Em resumo, se olharmos para essa digela com uma perspectiva que diz, ok, se for real, o que podemos aprender com o texto? Nós logo vemos que não poderia ser real, pois o texto não nos passa nenhuma mensagem lógica que seja embasada por historiografia ou arqueologia.
simplesmente não é real. A tentativa de recriar o cuneiforme é desleixada. As cunhas apontam para o lado errado, as poucas que parecem estar certas estão de cabeça para baixo ou invertidas. 70% dos sinais não estão em nenhuma lista de sinais ou silabários conhecidos, e para considerar algum deles precisamos forçar muito a barra e ignorar as diferenças notáveis entre eles. E galera, convenhamos, eu garanto para vocês que não tem ninguém aqui nesse Brasil que gostaria mais do que eu que realmente isso fosse verdade, que os sumérios realmente tivessem estado aqui. Vocês imaginam o quão bom seria para mim poder estudar e analisar a cultura que eu mais gosto, que eu mais me interesso? Vocês imaginam o quão bom seria para mim poder estudar isso daqui, sabendo que eles também estiveram aqui, que eu posso encontrar cultura material e historiografia deles aqui? Quão perfeito isso seria, gente? Mas simplesmente, gente, nós temos que ser éticos. Se eu sei que não é comprovado, então eu não vou ficar mirabolando e não, mas eu quero, eu gosto. Não, gente, simplesmente não existe evidência de que eles vieram e a fonte magna, sem sombra de dúvidas, não é essa evidência. Enfim, pro vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like aí. Se não gostaram, deixa um dislike também, xinga aí nos comentários, tanto faz. Só vai ajudar o vídeo a crescer, beleza? E é isso aí, gente. Vou deixar aqui agora mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo e ajudarem nosso canal a crescer, beleza? Então, valeu galera, até o próximo vídeo.